Hoje eu vou começar o vídeo diferente. E aí, moçada, como é que vocês estão? Accumulation, manipulation e distribution. Não é assim que nossos influenciadores falam, de vez em quando nos stories e até mesmo nos reels que a gente fica assistindo. Eu tô cantando essa pedra desde mais cedo. Accumulation, manipulation, distribution. É o AMD esculpido. Pela primeira vez, literalmente, desde muito tempo que não acontece, aconteceu hoje. E vocês tiveram o prazer de operar esse movimento, porque é um prazer operar esse movimento. Lembra que eu falo que a prática é diferente da teoria, só que quando as duas se entrelaçam, dá-se uma coisa bonita. Deixa eu só levantar aqui a tela do meu notebook um pouco, tá baixo. Pronto. O que que acontece? A gente tem toda essa subida de alta. O preço tocando em uma key level anterior, literalmente, que a gente puxou junto no vídeo passado. Então ele tem que capturar as zonas aqui embaixo para ele poder literalmente fazer o seu movimento contínuo ou de baixa ou de alta. Só que dentro da analogia do CRT, ele está trabalhando dentro do que aqui, ó? Olha bem aqui. Ele está trabalhando dentro de um Ranger novo. E dentro desse Ranger novo, ele já criou-se aqui, ó, literalmente o seu 50% da região em objetivo. Porque o preço trabalha em 50%. Lembra? Eu sempre vou falar isso. O preço trabalha em 50%. E quando você entende que o preço trabalha em 50%, você fica mais adepto a clicar, entendeu? Pelo simples fato de terem ensinado essa técnica pra gente. E tem aqui, ó, nossas marcações. C1 que ela é a 1 hora da manhã, C2, que ela é às 5 horas da manhã, C3, que é às 9 horas da manhã, a vela de menuzinhos, dois menuzinhos, que é a vela de 13, e a de 17, que é o final do dia aqui, o final do expediente interbancário, digamos assim. Vamos estar fazendo só uma analogia rápida aqui. Opa, peguei a ferramenta errada, ó. Começou! Vamos estar fazendo analogia bem rápida aqui, que eu não quero estender essa aula muito não, porque ela não tem que se estender. Então vamos lá. Vamos começar o nosso replay esperando ver o que que a Ásia vai fazer, sabendo que a gente já tem esse rompimento aqui, ó. Então isso aqui é um choque, correto ou incorreto? O preço já está retestando esse choque. No CRT é ensinado pra gente que a gente pode literalmente bater uma venda aqui e colocar o stop aqui atrás e o alvo lá embaixo na casa do caramba. Pode, mas eu acho uma operação muito arriscada e vocês vão entender futuramente por quê. Mas mesmo assim, muitas das vezes ela dá muito certo. Só que tá no final do expediente interbancário, digamos assim, tá fechando uma sessão. Olha aqui, ó, vela de 13 horas. Essa vela aqui simboliza muita coisa para mim. Naturalmente, muitas das vezes, as minhas operações serão feitas antes dela. E quando chega nela, dependendo de onde o preço tá, eu fecho no dedo. Porque não tem por que eu ficar operando depois desse horário. É quebra de liquidez, é zonas que literalmente não tem mais o que fazer. É esperar o preço andar na base da confiança. Você vai confiar com seu suado dinheirinho? Tem gente que confia e eu não me sinto confortável. É isso que faz a minha diferença. Entendeu? E isso que vai fazer a diferença de vocês. Porque se no mercado fosse ensinado da forma que tem que ser ensinada e executada, todo mundo era milionário. Só que tá todo mundo no mesmo barco. Todo mundo caçando o setup mágico. Só que não existe setup mágico. CRT ajuda alcançar os seus objetivos, mas tudo dentro de um contexto. E ontem eu trouxe a analogia de um contexto de quebra do CRT. E vamos continuar aqui, ó. Vamos esperar a Ásia que o Zone começar. A gente sabe que a gente tem bem aqui, ó, topos iguais. Então o preço pode literalmente trabalhar aqui em cima. Pode, ele pode. Necessariamente ele não precisa, porque ele já rompeu aqui embaixo. Então ele está querendo fazer uma possível correção, choque de venda, né? Choque de venda. Se o preço retorna, olha aqui, ó, essa região aqui, ó. Vai ter gente que vai encaixar uma venda também. Vamos estar continuando aqui, ó. Olha só. Preço toca, preço reage, preço rompe um ou dois candles anteriores, bem aqui, ó. Um ou dois candles anteriores. Pega a visão que eu vou passar para vocês nesse vídeo. Um ou dois candles anteriores. Ó. E ele volta. Olha só, olha só, olha só. Peguem essa visão que eu vou passar para vocês aqui, ó. Peguem essa visão que eu vou passar aqui para vocês, ó. Tá? Peguem essa visão. Não vou falar tudo, mas peguem essa visão. Ó. O preço continua fazendo rompimento. Ó. Preço acumulando dentro de uma região. Isso aqui não é um falso rompimento? O correto não é dar um candle para cima? É. Então, olha aqui, ó. Deu ele? Não. Olha aquele aqui. Dentro de dois ou três candles ele acontece. Então, aqui, ó, a gente tem mais uma quebra de estrutura. Querendo caçar o quê? Topo. Querendo fazer o quê? Topos iguais, ó. Olha aqui, topos iguais. Mesmo movimento do anterior. Então, o preço já tá te mostrando. Eu posso descer daí porque
no passado eu não fiz o que você queria de suipar a ponta, porque o certo que é ensinado pra gente é que o preço faça isso aqui, ó, tá? Que ele mostre um pavio com força. Isso é ensinado, mas muitas das vezes o ativo não vai fazer isso, e sim um ativo correlacionado. E muitas das vezes nenhum dos dois faz. E aí é onde o nego fica perdido. No que tá acontecendo? Só que esquece de olhar o CRT. O CRT tá trabalhando dentro de uma lateralização, dentro de uma acumulação. Accumulation, manipulation, distribution. Nossa, velho, hoje eu tô feliz demais por conta desse movimento, você não tem ideia, não. É muito gostoso quando você estuda muito uma teoria e ela acontece. E você não tem dúvidas do que você vai fazer, mesmo eu acreditando na venda, que eu tava sedento na venda. Foi tipo assim, um estralo na cabeça. Eu, opa, esse candle não vai romper. Uma hora de candle é muita coisa. Nossa, que felicidade do dia de hoje. E aí o candle te mostra aqui, ó, que ele não rompeu, então ele tá consolidando dentro de regiões. Como assim consolidando dentro de regiões? Ele está criando Search and Destroy, digamos assim, a sua acumulação de Search and Destroy. Caça topo e caça fundo, caça topo e caça fundo. Qual que é a probabilidade dele caçar esse fundo aqui agora? Por ele já ter caçado um topo igual ao anterior aqui, ó. Olha o que que ele fez com o anterior. Ele rompeu. Após esse movimento, qual que é a probabilidade dele fazer o mesmo aqui? 50% de chance. Ele pode romper? Pode. Ele vai romper? Possivelmente. Não tem gente que aceita uma venda desse jeito aqui, ó, com stop aqui atrás, ganhando 2 para 1. Cadê o 2? 2 para 1, ou até mesmo 3 para 1, porque isso daqui é uma forma de ver um CRT, digamos assim, de reversal. Um CRT de reversal que já foi literalmente, ó, trabalhou em 100% aqui, trabalhou em 50%, o preço sobe em 50% desse novo CRT aqui, ó, para ele poder capturar alguma coisa aqui embaixo. Qual que é o objetivo? O objetivo é aqui embaixo, ó. Literalmente, ele tem um objetivo, mas antes dele ter esse todo objetivo em aberto aqui, ó, ele tem preços aqui atrás que pode segurar o preço. Olha esse Fair Value Gap aqui, segurando aqui na frente, ó. Preciso traçar isso aqui? A necessidade? Desculpa falar isso, moçada, mas a necessidade? Não há, né? A gente vai focar nesse order block que tem aqui. Porque a região mais forte sempre vai ser um order block seguido de um fair value gap. Sempre. E a gente tem outro aqui embaixo. E a gente tem outro aqui embaixo. Qual desses três você vai escolher? Eu sempre vou optar por escolher o fair value gap seguido de um order block. No caso, o candle anterior, o order block. Olha aqui, o order block. A partir desse order block que houve o displacement do preço. Foi reto, reto, sem dar beira. Então, entendam isso. Interpretação, contexto. O que que é ensinado aí pra vocês que vocês estão consumindo? Vocês não têm essa visualização? Hã? Hein? Vamos continuar. Olha só, existe essa operação de venda, só que eu também não executo ela, porque eu estou querendo aqui agora, nesse momento que fez isso daqui, ó, eu já comecei a imaginar a compra. Só que mesmo assim eu estava fiel na venda, porque tem dois setups de vendas aqui, e aqui em cima tem mais um, que foi o que eu executei junto com vocês, literalmente, esse daqui. Esse daqui eu não tive coragem nem de mandar no grupo a resolução dele, porque ele estava aqui. Eu poderia ter falado, galera, é daí para baixo. Só que eu estava esperando isso, é daí para baixo. E mesmo assim eu fiquei aqui relutando, querendo vender. Só que, opa, peraí, eu tenho uma região muito próxima do preço, que é aqui, ó. Eu posso esperar um pouco e dar um CRT de alta, ou pelo menos um mini CRT, para mim poder acreditar numa compra de reversão, porque eu sei que vai ter muitos operadores operando isso e eu não vou estar sozinho? Posso. Eis a questão. O que que eu decidi fazer? Deixa aqui o preço andar mais um pouco, vocês vão entender. Olha só. Olha que bonito. Londres, Londres, em teoria, tem que manipular um extremo de Ásia. Então ele manipula o fundo de Ásia em cima de uma região compradora. Olha aqui, ó. Tem gente que faz isso aqui, ó. Coloca o stop aqui atrás, coloca o seu alvo na estrutura. Já tá pagando 5, velho. Tem gente que faz isso, entendeu? Tem gente que literalmente faz isso. Tem gente que faz isso aqui, ó, e ganha 3. Ah, Samuel, tem gente que faz isso de verdade? Tem, velho. Tem gente que se sente confortável e tá fazendo isso aqui, ó. Só que uma operação dessa, o real dela é você ganhar, literalmente, um pouco mais atrás, porque você tem regiões aqui, ó. A não ser que você espere o preço te mostrar um CISDzinho. E eu cantei as duas pedras do CISD, coisa que eu não gosto de estar fazendo. Ainda mais assim, dessa forma. Eu não sei o nível de conhecimento que vocês têm, eu ainda estou em treinamento com vocês, para mim poder entender mais como funciona a cabecinha de vocês, para mim colocar alguma chave nelas e poder ser aberta essa porta, digamos assim, sem bater naquela tecla direto. Por isso que eu falo pra gente dialogar sempre no grupo, eu tô gostando bastante do diálogo que tá acontecendo. E obrigado pelas pessoas que literalmente colaboraram para essa análise perfeita. Tivemos
três a quatro cenários. E eu falei da mesma forma, um dos cenários está errado. E aí, moçada, eu mandei a pedra. Cantei até literalmente o CISD, coisa que eu não faço, desculpa, tá? Mas vocês vão ver isso algumas vezes e não vão ver isso. Eu quero colocar a cabecinha de vocês pra trabalhar, porque quem aprende não depende, ó. O cara passou de moto aqui dentro de casa. Vamos continuar. No movimento que ele faz aqui, ó, eu ensino que isso daqui é um falso rompimento. Então existe uma probabilidade dele caçar topos. Caçar topos porque olha a liquidez que ele criou aqui dentro dessa acumulação. As ordens acumuladas. Então, Ásia acumula, Londres manipula e Nova York distribui. Acumulação. AMD. AMD. Nossa, eu nem lembro qual foi a última vez que eu trouxe uma aula perfeita sobre a AMD acontecendo no dia a dia normal, assim, com a gente. Tem um tempinho, né, moçada? Traz aí depois o AMD da sessão. Tem bastante tempo. Vamos continuar. Olha o que que o preço faz. Eu falei, nesse exato momento aqui, ó, que o preço estava acontecendo bem aqui, ó, que a gente teria um CISD, que seria esse de 6,15, e o outro de 7,15, uma hora de diferença só. Coincidência? Grande finale. Eis a questão. Vamos deixar o preço andar mais um pouco. E eu ensino falso rompimento. Dentro de três candles, o próximo tem que ser de alta. Olha aqui ele aqui, ó. Só que o preço ainda tem força para mais embaixo. Querendo testar o quê? Alguma coisa que eu deixei de marcar. Porque eu confio mais nessa região aqui. E a minha confiança dessa região aqui, ela só é inválida no momento que o preço rompe ela inteira, porque no momento que ele bate aqui, ó, ele cria essa região. No momento que ele testa de novo, ele cria essa. No momento que ele testa mais uma vez, ele cria essa. Então ele criou essa região aqui completa, ó. Não sei se vocês estão conseguindo entender o que eu estou falando, mas eles criaram essa região completa. Então eu só vou aceitar a venda aqui se o preço romper essa região aqui, ó, que ele está fazendo. Entenda isso. É um ranger. O preço trabalha dentro de rangers, polar rangers e por aí vai. E vamos continuar. Olha como o preço vai se comportar, ó. Ele não rompe em momento algum. Só que ele criou esse CISD aqui pra gente a 6,15. E a 7,15 ele cria esse novo aqui, ó. Porque pode ser considerado, em uma teoria de CISD, você consegue tirar de 2 a 3 candles anteriores sendo como CISD. Essa é a questão, no 15 minutos, nos 5 minutos, no H1, no 1 minuto, do jeito que você quiser. Só que muitas das vezes o seu mentor que está aí atrás não te ensina essa parada gratuitamente. E aí muita gente fala assim, porra, mas como é que pega uma operação dessa? Sendo que o preço está trabalhando dentro desse range mostrando falso rompimento. Quando mostra falso rompimento, qual que é a teoria ensinada? O próximo candle aqui, este candle aqui, ele não tem que fazer um movimento altista? Ele tem que fazer um movimento altista. Ele pode buscar alguma coisa inferior ao gráfico, mais abaixo, para ele poder subir? Pode. Samuel, como que você vai aceitar essa venda? Então, se acontecer isso, se ele rompe o pavio do último candle de uma hora. Olha aqui o pavio do candle de uma hora, bem aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Essa região que a gente acabou de marcar junto aqui, ó, literalmente, que é essa aqui que se torna a região, ela foi rompida nesse momento. Olha aqui um candle rompendo e já voltando, te mostrando, opa, peraí, eu vou subir, calma. Eu não vou descer não, candle conversando contigo, literalmente. Ele, calma, calma, meu amigo, calma, meu parceiro. Só que isso você só vai aprender com tempo de tela, vendo os candles se comportar. Em teoria é ensinado que a partir do movimento que rompe o candle, tem que dar uma continuidade a uma reversão. Só que eis a questão, muita gente ficou na dúvida hoje. Esse candle de 5 horas aqui, o que que ele quer dizer? AMD, acumulação, manipulação e distribuição. Você só precisaria dessa análise, dessa correlação para você executar essa ordem. Olha o CISD aqui a 7,15 e olha o CISD aqui a 6,15. Qual desses dois CISD você vai querer operar? No momento que esse aqui rompe, tem gente que faz isso aqui, ó. No momento que ele rompe, bate a ordem aqui no topo dele, no fechamento dele, no caso, bem aqui, coloca o seu stop um pouco mais atrás, ganhando 2 para 1, que é ensinado na teoria desse jeito. Esse daqui é o primeiro setup do CRT. O primeiro setup. O segundo setup do CRT é no pullback do fechamento do CISD. Olha aqui, ó. No caso da abertura, ou da mínima, da máxima, você que vai escolher. Eu prefiro pegar a mínima ou a máxima. E olha aqui, ó. É como se fosse um pullback. O candle bate e o candle volta. Na de cima, você estava ganhando 2. Na de baixo, você está ganhando mais de 2,5. Então, um refino de alguma coisa que você faz pode mudar muito como você executa aquilo no mercado. E outra coisa, existe um outro refino dentro dessa teoria do CRT, do CISD. Quando tem-se o CISD já alinhado, já pronto, muita gente faz isso aqui, ó. Traça ele como se fosse um order block e pode se puxar a sua entrada para o meio dele. Fala para mim.
Se uma operação dessa aqui não é linda, em teoria, ah, cara, é perfeito. Ela paga 3 e ela paga 5. Só que tudo vai depender do que você aceita fazer dentro do CRT e dentro do SISD. Só isso que vai julgar o que você vai querer executar. Literalmente. E eu executei ela dessa forma aqui, que é uma das formas que eu amo executar, colocando o stop um pouco abaixo do nosso fundo, porque o SISD, em teoria, ele vira um order block da região que ele está acontecendo, te mostrando falso rompimento e rompimento verdadeiro. Samuel, não consegui visualizar esse SISD, consegui visualizar só esse aqui da 6,15. Deixa o preço romper ele, que eu vou te mostrar a mesma coisa que foi feita aqui no da 7,15. Olha só. E mesmo assim o preço volta para testar, ó, te dando mais uma oportunidade para você comprar. E aí vem este candle aqui, ó, de 9 horas. Abertura de 9 horas. Abertura do candle. O melhor cenário. O melhor cenário. Sempre vai ser o melhor cenário, vai ser a partida C3. Só que muitas das vezes, esse cenário perfeito, porque, ó, esse cenário de hoje é um cenário de livro didático. Na moral. Vejam essa aula repetidas vezes e interpretem esse mesmo contexto. E, se possível, tirem print dessa operação de hoje, porque ela se repete todas as vezes e muito mais. E é a operação mais consistente que tem. A reversão, literalmente. Porque olha só, o preço, 5 horas da manhã, ele cumpriu um objetivo lá embaixo. Que objetivo é esse? Ele cumpriu um objetivo. Se a gente for trabalhar prêmio e desconto, desconto e prêmio, olha o que que a gente tem aqui. Opa, peguei a ferramenta errada, peço perdones. Olha o que que a gente tem aqui, meus amiguinhos. Peguei errado, mas pelo contrário. Olha o que que a gente tem aqui, meus amiguinhos. O preço trabalhando abaixo de desconto. Então, qualquer momento pode dar uma operação de compra. A gente aceita mais embaixo. Samuel, só essa ferramenta eu acho paia tá traçando. Eu gosto de traçar uma Fibonacci. Mesma coisa. Olha aqui. O preço trabalha em cima de 50%. O preço pode trabalhar em 62, pode trabalhar em 75, pode trabalhar em 79. Gente, tinha gente desse jeito aqui, ó, hoje já esperando o preço trabalhar lá embaixo, com o alvo lá no topo, desse jeito aqui. Tinha gente dessa forma aqui, ó, esperando o preço trabalhar. Tinha gente dessa forma aqui, ó, esperando o preço trabalhar. E tinha gente dessa forma aqui, ó, esperando o preço trabalhar. Porque faz parte de setups de mercado. Só que é aquela coisa que eu falo, qual visualização de setup de mercado você vai ter? O que que você vai querer executar naquele exato momento que você está querendo ali clicar? E olha o CRT. Fala para mim, 1 hora da manhã, candle de 5 horas da manhã, isso aqui foi um rompimento verdadeiro? Depois que ele buscou alguma coisa lá embaixo? Pelo amor de Deus. Em algum momento ele rompeu esse order block com o corpo, depois dele ter feito a região de falso rompimento, olha aqui, ó, falso rompimento. Próximo candle. Em teoria, não tem que ser de alta, tem que ser de alta. E aí? Ele fez a sua mínima da região. Ele fazendo sua mínima da região, olha a próxima. Foi testada e retestada e validada. E o preço validou ela tanto que deu esse candle aqui, ó, de 7,45, subindo e rompendo o primeiro SISD, a 7,15. Sua primeira entrada poderia ser no fechamento dele, ou no pullback dele, ou no meio dele. E aqui, ó, olha aqui, o rompimento do SISD de 6,15. Muita gente faz isso aqui, ó, literalmente, tá? Vocês vão ouvir eu falar muito essa palavra. Muita gente faz isso aqui, ó, ganhando 1 para 1. Porque já está literalmente no limite da operação. Ele pode se aventurar a querer colocar num time superior, só que aí a operação dele já está passando por um time superior, porque vai buscar esse ranger aqui em cima. O preço vai reto ou ele vai ficar brincando aqui um pouco? Eis a questão. A gente nunca sabe. Então a gente aceita um risco mais próximo daquela realidade que a gente está. Igual eu brinquei. Muitas das vezes, o menor CISD, ele dá a operação mais curta. E o maior CISD, ele dá a operação maior, que possivelmente fica de 1 a 2 dias ali, ó, apregoada no preço. Então vocês têm que saber diferenciar até isso. O CISD 1, o CISD 2, o CISD 3, porque tem três. Em cada CISD, tem três CISDs, digamos assim. Basta você conseguir interpretar isso. E mesmo assim, ó, se o preço volta retestando um pullback de CISD, você pode executar uma compra aqui, literalmente, e você pode colocar o seu stop ou atrás de um pavio anterior para diminuir o seu risco, porque não há necessidade mais do preço vir aqui embaixo, porque se ele vir, ele vai pegar essa moçada que entrou nesse aqui de trás. Então ele precisa vir aqui embaixo? Ele pode? Pode. Você vai assumir um risco? Vai. E aí você pode ganhar ali os seus 2 para 1, digamos assim. Esse é outro jeito de operar o CRT. E muitas das vezes, muitas pessoas esperam uma terceira confirmação.
Qual terceira confirmação é essa? O preço brincar aqui dentro e fazer o seu movimento de alta, mudar a sua polaridade. Como que ele muda a sua polaridade? Fazendo upside. Ó, olha aqui. Automaticamente ele dá esse candle aqui, ó, preenchendo o quê? Isso aqui não é um fair value gap? Olha aqui, ó, em cima. Tem gente que aceita fazer isso aqui, ó, com alvo lá no topo, com stop aqui atrás, ganhando 2,5 ou ganhando 3 com stop aqui, ó, porque é mecanicamente ensinado pra gente dessa forma. E é mecanicamente ensinado dessa forma e muitos algoritmos operam dessa forma mecânica. E muitos operadores também. Foi assim que a gente aprendeu a operar, aprendendo com algoritmo de operação. Mandei até um vídeo no grupo hoje sobre algoritmo, digamos assim, sobre algoritmo. Eis a questão. O que que você vai querer apresentar quando você for operar o CRT? Qual a sua decisão? Se você considera que isso daqui foi um rompimento verdadeiro, você vende. Você vai vender onde? Em alguma região que está aqui em cima. Olha onde o preço pode reagir aqui. Olha essa liquidez criada aqui. E olha essa liquidez criada aqui. E olha esse nível de teste que ele pode brincar aqui. Porque aqui ele está fazendo um movimento só. Olha só. Olha esse movimento. Ó. Quantas vezes vocês já viram o preço trabalhar dentro de uma região igual essa daqui e chupetar para baixo? Buscando níveis inferiores ainda, porque ele tem níveis em aberto aqui embaixo ainda. Quantas vezes vocês já viram isso acontecer? E quantas vezes mais vocês vão ver isso acontecer? Porque mercado é mercado todo dia. Chega a ser chato. Com o passar do tempo, vocês vão ver que chega a ser chato. Porque vai chegar um momento que você não vai ter mais o que aprender. E quando esse momento chegar, você vai ter que decidir clicar. O que que você decide fazer? O que que você decide clicar? Qual teoria você aceita aplicar aquilo que você está conhecendo? Você pode aplicar 10 teorias. Se você tiver um bom gerenciamento, você consegue ter lucro nas 10. Só que é aquela coisa. Dessas 10, quantas vezes você está disposto a repetir a mesma coisa? Porque você pode ter literalmente 3 setups para você operar dentro de 10 dias. Você pode ter 5 setups para você operar dentro de 10 dias, sabendo da realidade de cada um, sabendo da vitória de cada um. Então, o mercado, ele tem oportunidade a todo momento. Basta você, que está entre o PC e a cadeira, decidir clicar e aceitar um risco. Igual nós brincamos no grupo hoje, alguns falam que mercado você é conservador. Não existe nada de conservador no mercado. Porque você está operando taxa cambial. Você está operando variação de moedinha. Você está operando a libra esterlina, digamos assim, contra o dólar americano. Se uma moeda se valoriza, a outra se valoriza. Tá aí o nosso real com o BRL. O dólar com BRL, o USD-BRL. Hoje, em algum momento do seu dia, o dólar bateu literalmente menos de R$ 5. É um excelente momento para a gente poder aumentar a nossa carteira de investimentos em dólar, porque a gente opera em dólar. Ou você opera em dólar ou em euro, em Forex. E hoje a gente tem plataformas brasileiras que te deixam operar em real. Só que não é vantagem, digamos assim, não é vantagem. Porque quando você traz a grana é vezes 5. Só que nesse momento não é momento de trazer grana, é momento de levar a grana, porque ele está extremamente barato. E é aqui que entra outra jogada do mercado. Até quando o dólar tem variação de preço, você tem que saber quando comprar e quando vender os seus. Igual o meu lucro desse mês já. Você acha que eu vou colocar ele no bolso por agora? Vou ter que esperar um pouco mais, porque eu sei que o dólar bateu já na taxa de 5,30, 5,25. Pode demorar um ano? Pode. Vou ter que ficar com o dinheiro literalmente trancado, por conta de 30 centavos. Ai, Samuel, mas é pouco essa linha de raciocínio. Meu amigo, a tendência do dólar é alta infinita. Com o passar do tempo, ele pode ter correções. Mas o dólar é a moeda principal do mundo. Onde você for e tiver dólar em sua mão, você consegue trocar por outro dinheiro. Instantâneo. Sem burocracia, sem nada. Agora, se você tiver uma outra moeda, você passa por um monte de burocracia, digamos assim. É igual a língua inglesa. Ela é universal no mundo inteiro. Eles conseguiram fazer isso. E querendo ou não, a gente tem que aceitar. Em algum momento, o nosso real brasileiro pode ficar ao ponto dele voltar aquela parada linda do dólar ser 2,50, R$ 3? Pode. É um possível futuro? Pode acontecer, a gente não sabe. E aí a gente que está esperando o dólar voltar para casa dos 5,30 para poder vender as nossas posições, digamos assim, e colocar o nosso dinheiro no bolso, a gente vai ficar chupando o dedo. Só que é tudo um risco, a gente não sabe. Entendeu? Por isso que quando o dólar estiver barato e o dólar estiver caro, vocês têm que saber diferenciar isso também para nossa moeda. É a mesma coisa do CRT. Existem várias interpretações do CRT. Se você considera isso daqui como um rompimento, espera seu momento, você vai poder vender lá em cima. Você tem níveis chave lá em cima.
Se você quer comprar, espera um momento. Você tem níveis chaves aqui embaixo. O CRT ele veio para simplificar toda uma teoria. Só que se você não tem a base dessa toda teoria, muitas das vezes você não consegue executar ela, porque você, o coleguinha que está aí entre o PC e a cadeira, você pensa que o básico de mercado é insuficiente. Só que o básico de mercado é onde estão as melhores sacadas. O que que é o básico de mercado no dia de hoje? Acumulação, manipulação e distribuição. Accumulation, manipulation e distribution. Fala pra vocês, não foi operação de livro didática. Operação de livro didático, tá aí, ó. Na cara de todo mundo, literalmente, ó. Operação de livro didático. Aceitando três, que eu ensino vocês a aceitarem até três em uma operação. Olha onde seria a sua saída. Quanto tempo vocês ficariam nessa operação aqui, se vocês tivessem pegado aqui, ó, no meio do CISD, nesse pullback aqui, ó, 8 horas da manhã. Que hora que foi o seu take? 9h15. Ah, olha o tempo que você ficou na operação. Ai, Samuel, eu não aceitei nesse daí, aceitei no próximo lá que testou, ó, e foi até mais embaixo, fechando um outro Fair Value Gap que tem aqui. Ah, moçada, pelo amor de Deus, né? Tem gente que fez isso aqui, ó, que me mandou no privado. Ganhando 5! Ah, moçada! Estão pegando a manha. Estão pegando a manha. Parabéns à pessoa que executou essa daqui, que ela foi literalmente igual a mim. Você refinou o refino do refino, porque você se sentiu mais confortável em estar refinando aquilo, porque você sabe que em algum momento o preço pode retestar ali e vai ser a sua melhor entrada. E que se der loss, já dá o loss log e vai seguir o seu caminho. Bem-vindo ao mercado. Papo de maluco. Aqui é tudo maluco. E teve gente que me mandou essa mesma operação nos 5 minutos, com essa região marcada só que em 5. Olha que parada visual, tanto nos 15 quanto nos 5. Tanto no um. Teve um maluco que me mandou no um que eu falei com ele, bicho, para de operar num minuto se você não tem conhecimento pelo menos dos 15, porque é o mesmo movimento. E você conseguiu ver o mesmo movimento, só que no time menor. Então você precisou de mais candles para confirmar aquilo que você já estava confirmado. Eis a questão. Em algum momento, essas confirmações de mais candles podem te sabotar no meio do caminho, porque você está operando mais ruído, mais ruído, mais ruído e mais ruído. E a gente já opera um ruído muito grande, que é nos 15. O correto do CRT era operar um dia e uma hora, ou um dia e 15 minutos. E mesmo assim a gente bate na tecla de operar 4 horas e 15 minutos. No caso, eu bato nessa tecla, que é o suficiente para mim, que é o que eu me adaptei melhor, digamos assim. Então você tem milhares, diversas oportunidades para executar uma única coisa. E quando o preço tenta, olha só, porque isso aqui, ó, já é um rejection block. Tem gente que aceita essa venda aqui, tá, moçada? Tem gente que acredita que o preço não vai nem lá em cima para poder buscar alguém e aceita 3 ou aceita 5. Parece mágica o cálculo, né? Parece mágica. Samuel, você tem coragem de aceitar essa venda aí? Nesse momento, não, porque olha aqui, ó, a compra que deu. Literalmente, a saída dela, aonde seria? Nesse rejection. Então, se esse rejection aqui, ó, foi rompido com a saída de trades, muitos acreditaram na venda aqui, ó. Muitos, olha a interpretação que eu tô passando nesse vídeo. Muitos acreditaram na venda aqui, ó, e foram estopados. Estopados. Muitos acreditaram nessa venda aqui, porque paga 5 para 1 também, e foram estopados. Nesse stop, ele pode te mostrar, olha aqui o preço está fazendo, eu posso subir mais um pouco para pegar a moçada, porque olha aqui embaixo. E novamente, estopou a galera. Então esse rejection aqui é válido? Negativo. Entendeu? Interpretação de texto e contexto. Tudo que a gente vê se repete. Só que cabe você que está entre o PC e a cadeira decidir se vai funcionar ou não, porque em algum momento vai. Bicho, tem gente que opera fita até hoje. Fala pra mim se esses caras não é maluco. Imprime na impressora ali, ó, a fita do dia, a fita da hora, o tape reading, que hoje o nome é tape reading, impresso. Tem gente que opera dessa forma até hoje, velho. E você fala que o cara não ganha dinheiro? Como? Se foi o que ele aprendeu a tirar dinheiro, digamos assim, a tirar dinheiro. Só que a gente esquece que não é tirar dinheiro do mercado, é rentabilizar o que a gente já tem. Se você bate uma ordem de US$ 10, com 3 para 1, você ganha 30. Se você bate uma ordem de US$ 10, com 5 para 1, você ganha 50. Se você bate uma ordem de US$ 100, US$ 100 de risco, para ganhar 3 para 1, você está ganhando US$ 300. Dentro de quanto capital que te deixou bater uma ordem de US$ 100? Pelo menos o quê? Os 3 mil que você tem em conta para você bater uma ordem dessa? Uns 30 mil que você tem em conta para você bater uma ordem dessa? Entendeu?
Opere com porcentagens do seu capital para rentabilizar essa porcentagem, que vocês vão ter um grande avanço, de verdade, de coração. Não queira entrar no mercado querendo fazer dinheiro. Queira rentabilizar o que você já tem. E dessa rentabilizada, digamos assim, do que você já tem, você vai colher os frutos, porque com o passar do tempo você vai aumentando a sua mão de entrada, até chegar um momento que o seu mês sobressai ao seu salário, ou até mesmo o valor que você precisa para poder sobreviver. Atingiu esse limite, é onde você começa a mudar totalmente o jogo da sua vida. É onde você entende como o trade realmente funciona. E que o buraco dele é bem mais embaixo. E que se você não tiver uma boa interpretação, um bom estudo e uma boa dicção na hora que você estiver entre o PC e a cadeira, você não consegue. Hoje foi padrão de livro. Accumulation, manipulation e distribution. Acumulação, manipulação e distribuição. Fala pra mim se não foi? Fala pra mim se não foi? Dentro de um Ranger, olha só. Dentro de um Ranger aconteceu a acumulação, a manipulação e a distribuição. Setup de livro, um dos melhores setups do CRT. Eu amo setup de reversão, eu amo. Você falasse, Samuel, setup de reversão, se eu não conhecer todos, eu estou quase na beira do precipício de conhecer. Porque o abismo olha pra gente. Ele olha, ele olha de volta. Se você olha pra ele, ele olha de volta. E é isso que é o interessante do mercado. Existem milhares de estratégias. Só que você, com a cabecinha que você tem hoje, com o dinheiro que você tem hoje, que você decide clicar, qual dessas milhares de teorias você quer executar? Qual você vê acontecer com mais frequência? Qual você está disposta a fazer um teste? Um teste, porque é um teste. Você não validou ela ainda. Como que você valida ela? Lucros caindo e pingando em sua conta. Por que que um fundo e uma ação você compra de olho fechado? Você não analisa igual. Tem gente que fica um mês analisando uma única ação, um único fundo para tomar a decisão de comprar. Há necessidade disso? Não há. Você lê ali mais ou menos, vê um influenciador X fazendo e fala: ah, beleza, vi um vídeo aqui de 20 minutos e decidi comprar. E você compra. Por que que no mercado você faz literalmente um bololô com tudo, sendo que é simples? Só que a gente não entende isso, porque os nossos influenciadores mostram a realidade totalmente diferente da realidade que é o nosso amado e maravilhoso mercado. Aqui é tudo, cara. Aqui é comportamento, aqui é alegria, aqui é euforia, aqui é felicidade, aqui é tristeza, aqui é depressão, é tudo em um lugar só. Só que o que vai demandar mais de você ser lucrativo ou não é o seu comportamento, a sua mentalidade. O que você aceita fazer e o que você não aceita fazer. É isso, moçada. Trade de livro. Fala pra mim se não é um trade de livro. Se vocês pegarem todos os vídeos do CRT que tem aí, que vazaram até o conteúdo do Romeu já no YouTube, gratuito, pra moçada, porque tem gente vendendo isso aí de 2 a 5 mil reais, uma parada que tem de graça. Aí é onde eu falo aquilo que vocês não sabem diferenciar o que que é pago e o que que é gratuito. Em algum dos seus conteúdos pagos, eles te ensinaram a refinar ao ponto dos 50%. Eles te ensinaram que existe fair value gaps e movimentos específicos que o preço tem que fazer dentro de um CIS de um, dentro de um CIS de 2, dentro de um CIS de 3, para você aceitar uma compra ou uma venda. Eles pegaram na sua mão e falaram isso para vocês porque eu fiz curso pago. Quando eu vejo alguém interessante no mercado, eu tiro o cobrão do bolso e falo: deixa eu fazer seu curso, quanto é? Eu pergunto: quanto é? E ele me passa o valor. Se ele tiver link, ele já me manda o link ali para me efetuar a compra. Porque, querendo ou não, você não compra um curso na esperança de aprender tudo e mais um pouco. Você compra um curso para entender o comportamento daquele trader que está entre o PC e a cadeira, com a visualização dele, a interpretação dele. O que que ele faz de diferente que eu faço, que eu não estou conseguindo executar, da forma que ele executa, para me poder ter os lucros que ele tem. Ah! Olha a pergunta que eu vou colocar a dúvida que eu vou colocar na cabeça de vocês, porque muitos de vocês compram um curso achando que vocês vão ter mais conhecimento, digamos assim, para poder executar uma coisa mais fina. Só que o mercado é o mesmo do mesmo, nada de novo. Desde Al Brooks, é o mesmo do mesmo. Dali pra cá, a galera só enfeitou, só enfeitou. E se vocês lerem os conteúdos de Al Brooks, de verdade, a gente tem um trader famosíssimo aqui no nosso Brasil, que é o Felipe Aranha, que trouxe as paradas dele traduzida pra gente, boa parte, digamos assim, mas se vocês tiverem a capacidade de ver os conteúdos que dele também tá gratuito no YouTube, é só você escrever Al Brooks, vai ter um monte de seminário dele. Assistam alguns e vocês vão ter grandes revelações. Tudo,
porque tá tudo ali. É a Bíblia do trader, digamos assim. E é isso, moçada. Hoje aconteceu um trader de livro da teoria do ICT conjunta com o CRT. Só que se você olha apenas o CRT, possivelmente você não viu a visualização que eu te mostrei do 50% do prêmio de desconto, porque vocês querem excluir partes da teoria para poder estar operando, e isso não existe porque vai ficar lacunas de valor justo ou injusto na cabeça de vocês na hora que vocês forem executar aquilo. Essa é a questão. Por isso que eu bato na tecla, estude o máximo que você conseguir nas suas melhores condições. E se tiver dúvida, e o cara que você está seguindo for um cara de boa, ele vai te responder suas dúvidas. Ele vai te responder de coração, assim, velho. Se ele for um cara de boa. E se ele não for um cara de boa, ele vai querer te vender um produto para poder te responder as suas dúvidas. E se você tiver um pouco de coragem, tira o cobrão do bolso e pague. Porque alguns cursos valem a pena. Outros é só para você aprender que o buraco é mais embaixo, porque te compra uma realidade que não é a realidade original do nosso mercado. Porque o buraco aqui é embaixo. Muito embaixo. E é isso. Não tem muita coisa que eu possa estar falando aqui. Estou de folga. Vou tirar minha folguinha, como sempre, na semana, porque, velho, para. Hoje é quarta-feira. Literalmente, foi uma ordem atrás da outra. E aí, moçada? Fala pra mim, precisa estar operando todo dia também para estar obtendo algum tipo de lucro nisso aqui, chamado mercado? Não precisa. Não precisa. Essa é a questão. Só que é ensinado pra gente que a gente tem que sentar todo dia aqui. E aí o cara, quando tá com a meta batida, digamos assim, entre aspas, com a meta batida, muitas das vezes ele devolve tudo e mais um pouco. Por isso que eu cantei a pedra da minha gordura. Ah, meu amigo, eu tô fazendo milagres com essa gordura. Vai ficar uma pochete, pode ter certeza. Uma pochete boa, estilo aquela pochetinha de tio. Só que muitas das vezes o cara não sabe nem gerenciar o próprio capital e quer fazer milagre. Tipo, pagar uma mesa proprietária de 5 mil, sendo que nunca operou com uma conta de 5 mil real. Dele. Com o dinheiro dele, para ele sentir a pressão psicológica original do mercado. Para ele ver o dinheiro dele indo embora. Porque, igual eu falo sempre, o seu melhor professor vai ser as suas perdas e percas. Ele vai te ensinar aonde você pode entrar e aonde você não deve entrar e aonde você quer entrar. Literalmente. Tatuar essa palavra na costela. Literalmente. Essa é uma questão muito importante do trader. Se o cara não sabe operar com capital próprio curto, de 50 ou 100 dólares, ele não vai saber operar com capital gigantesco. E quando ele conseguir passar, aprovar e manter uma certa consistência, ele vai se auto-sabotar lá no futuro. E aí é onde ele pode cavar a sua própria ruína. Eu já passei por isso. Eu já vi muitos passarem por isso. Eu, com o conhecimento que eu tenho, eu consigo pegar uma mesa proprietária, consigo aprová-la e ela fica na minha mão 2 ou 3 meses e ela se queima sozinha. Por conta de algum, digamos assim, regra interna que ela tem que não deixa eu operar aquela regra. Uma notícia, uma hora depois da hora, porque tem certas mesas proprietárias que deu de 17 às 20, elas fecham as posições de todo mundo, no dedo, no automático. E aí? Se a operação tiver no loss, aquilo ali soma ao seu break-even, não é assim que a galera gosta de chamar? Ao seu, ao seu limite que você está devendo para a corretora. E aí você tem que recuperar esse limite para você ficar positivo. Isso aí mata, velho. Isso não existe. Olha a pressão psicológica que a própria mesa proprietária está colocando em você, cara. Sendo que o seu capital operante, ele pode ser executado durante 30 dias. Você precisa de 10 dias operantes só para você ter um resultado ou não. 10 dias só batendo ordem, dentro do gerenciamento. Se você está operando com 100 dólares e você arrisca ali 2 dólares ou 5 dólares, você pode perder, vamos fazer o cálculo com 2, você pode perder literalmente 20 dólares em 10 operações. Então, 20 dólares para você recuperar esse dinheiro trabalhando um pouquinho para poder depositar novamente é muito fácil. 20 dólares. Então, esse dinheiro depende de você. Você vai tratá-lo ele como sua ferramenta de trabalho. Porque, querendo ou não, qual que é a ferramenta de trabalho do trader? Não é sentar e analisar gráfico, não, moçada. Sentir emoção, se controlar, não. A ferramenta de trabalho do trader é o dinheiro. Sem dinheiro, você não faz nada. E com dinheiro, você faz muita coisa. E tem gente que até sem dinheiro faz muita coisa. Faz loucuras, né? E aí? Qual caminho vocês decidem seguir? O caminho que tende a ser mais fácil, mas ele é um pouco mais ilusório, porque se você passar numa mesa proprietária e ficar consistente nela, sua vida muda da água pro vinho. Só que até quando você vai conseguir manter aquilo?
E aí é onde a maioria dos traders se estrepa, porque vai vendo uma realidade que é diferente da que ele vive. E aí começa a interferir na sua vida normal do dia a dia, porque ele não passou pelo processo de aprendizado do realmente entender como isso aqui funciona. E aí lá no futuro, ele vai se sabotar. Ele não vai conseguir ser mais lucrativo. E é onde ele vai remar, remar, remar e não vai sair do lugar. E a fonte dele está secando, porque ele, nesse momento, ele achou que ele ia viver só de trade, só de operações, sendo que a gente tem uma meia vida. Vai chegar um momento que você não vai conseguir mais operar. Dentro de 5 ou 10 anos, você pode dar uma fadiga mental. Dentro de 15 anos, você pode dar uma fadiga mental, interpretar tudo e não conseguir executar nada. E quando esse momento chegar, o que que você vai ter que fazer? Colocar o rabinho entre as pernas e procurar um psicólogo, procurar um psiquiatra, procurar um amigo que te escuta suas dores e tenta achar uma solução para ela. Porque trade é emocional puro, puro. E se você não controla bem o seu durante o clique, se você fica ansioso, você não consegue. Desculpa falar isso, mas você não consegue. Eu conheço gente, literalmente assim, ó, do meu ciclo social, que começou no trade e a primeira coisa que fez foi procurar um psicólogo da área financeira, porque a gente tem psicólogos e psicanalistas e psiquiatras da área financeira que tratam exclusivamente esse tipo de comportamento. E muitas das vezes a gente deixa ele para lá, porque a gente quer aprender uma técnica milagrosa. O setup da minha pindolinha de borboleta, milagroso, digamos assim, né? Então é isso, moçada. Acho que a aula vai ficar um pouquinho grande por conta dos meus contos, mas eu quero só lembrar de vocês que isso daqui foi um trade de livro. Accumulation, Manipulation, Distribution. Eu dei risada demais hoje. Obrigado pelo entretenimento que vocês me trouxeram no privado, viu? Fico muito satisfeito com o que estamos criando, digamos assim. Porque eu tô criando os monstrinhos devagarzinho. E esses monstrinhos vão dar muita dor de cabeça para algumas pessoas, e é isso que eu quero. De verdade. De verdade. E aí, moçada, fico grato pelas pessoas que me mandaram no privado. Ficou me aporrinhando, literalmente, ficou me aporrinhando. Ei, Samuel, canta cal direito, velho, canta cal direito. Meu amigo, eu cantei até a hora da vela, você quer que eu faça mais o quê? Clico pra ti? Não tem como, entendeu? Que não tem como eu clicar pra você. Por mim, eu clicava. Quer um copy? Estou fora, entendeu? Fuja, porque algum dia eu posso não estar mais aqui, da mesma forma que vocês podem não estar mais aqui. E aí entra aquela dúvida na cabeça. Eu aprendo ou eu dependo? Então é isso, moçada. Uma boa noite a todos. Qualquer coisa pode estar me chamando. Estamos aqui para isso. Vamos lá, quase batendo 100 inscritos no canal. Fico grato demais por vocês. Valeu, time. Tchau, tchau, obrigado.